Olá, tudo bem? Como é que está a leitura, meu amigo? Minha amiga, como é que estão as coisas aí? Bom, vamos lá. Por que eu estou chamando a atenção deste vídeo neste assunto do capítulo 1? Porque eu queria destacar a noção de constitucionalismo e soberania popular. Vamos olhar aqui na tela. Então, o tema que a gente destaca aí no seu capítulo 1 é sobre constitucionalismo e soberania popular. Muito bem, nós vamos retomar este assunto de maneira aprofundada no capítulo 17. Lá no capítulo 17, eu vou explicar com muita profundidade a distinção entre plebiscito e referendo, vamos desenvolver aspectos relacionados à matéria, dar exemplos de leis de iniciativa popular, vamos desenvolver a matéria. Só que neste momento do capítulo 1, eu quero já chamar a atenção, porque está ligado à própria evolução desses direitos que a gente vem tratando no constitucionalismo. E por isso a ideia de chamar um vídeo trazendo essa explicação. Bom, veja, para que a gente possa desenvolver a matéria, eu tenho que ler o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que traz a noção de democracia. Vamos ler, antes de conversar, vamos ler o artigo 1º, parágrafo único, e aí a gente explica a matéria. Vem para a tela comigo, produção. Diz o texto que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vejam, todo poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. A primeira noção que eu tenho é que a titularidade do poder é do povo. Todo poder emana do povo. O titular do poder é o povo. O que existe é uma distinção em relação ao modo de exercício por meio de representantes ou diretamente pelo próprio povo. A gente tem aqui uma nítida consagração de democracia direta pelo próprio povo e democracia indireta pelos representantes do povo, que são eleitos para, em nome do povo, pelo povo e para o povo atuar, vamos chamar assim, exercer as suas funções de legislativo. Eu acho que a imagem seguinte, vem comigo aqui, que está reproduzida lá no capítulo 17, conforme eu já anunciei, ela deixa claro a noção do artigo 1º, parágrafo único, que diz ali que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, é a democracia representativa, ou de modo direto pelo próprio povo nos termos da Constituição. O sistema, portanto, é um sistema de uma democracia semidireta ou participativa, é um inegável sistema híbrido e que está reproduzido nas normas da Constituição e que estudaremos ao longo da leitura de todo o livro. Vamos tentar entender aonde é que esses assuntos estarão ao longo do livro. Então vem para a tela no próximo slide. A democracia indireta materializa-se por meio de representantes do povo, que são eleitos, como disse, para, em nome do povo, pelo povo e para o povo atuar. Dentro desta noção, e este quadro está aí no capítulo 1 do seu livro, né? A gente coloca o âmbito desta representação no plano federal, estadual, distrital, municipal e territorial. Professor, mas por que no âmbito federal
a gente só tem no quadro ali os deputados federais, lembrando que o Congresso Nacional é bicameral. De fato, não há dúvida, vigora o chamado bicameralismo federativo. De fato, no plano federal, aliás, só no plano federal, o poder legislativo é bicameral. Vou repetir, só no plano federal, o poder legislativo é bicameral. É composto por duas casas, Câmara e Senado. A Câmara, ela traz ali os representantes do povo. E o Senado, os representantes dos estados-membros e do Distrito Federal. Por isso que quando se falou em democracia de modo indireto pelos representantes do povo, muito embora o Congresso Nacional seja bicameral, se está colocando aqui a Câmara dos Deputados. Vem para a tela de novo, produção. Olha lá, deputados federais que representam o povo. E nos demais âmbitos da federação, né, os representantes do povo. Professor, mas por que tem ali território federal se não existem territórios federais no Brasil? Aliás, esse é um assunto importante que você aprofunda no capítulo 7, quando trata de federação. Aliás, de fato, não existem territórios no Brasil. Mas apesar de não existirem, podem ser criados. E se criados, terão população, terão povo. E se criados com população, terão representantes do povo. Tanto no plano local, como também representantes desta população, deste povo do território, no plano do Congresso Nacional. Por isso que se colocou ali. Tudo bem? Esta é a democracia representativa, por meio de representantes do povo. Veja, você lembra, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente, na verdade, por meio dos seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. Vem comigo agora para a gente chamar a atenção agora do modo de exercício deste poder, cujo titular é o povo, é exercido pelo próprio povo, de forma direta. Artigo 14, incisos 1, 2 e 3. A soberania popular se implementa mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que se está falando aqui? Estamos falando de exercício do poder pelo próprio povo, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Esses assuntos são retomados no capítulo 17, plebiscito e referendo, e capítulo 9, quando tratamos sobre processo legislativo, iniciativa popular. Mas eu já trago alguma noção rápida. Já lembro os senhores, para demonstrar e justificar o exercício de forma direta, que há uma distinção entre plebiscito e referendo. Tanto um como o outro, plebiscito e referendo, aliás, esse assunto é aprofundado no capítulo 17, eu já disse, mas tanto um como o outro são formas de consulta popular. A diferença, a distinção entre plebiscito e referendo está no momento da consulta. O plebiscito é uma consulta prévia. Primeiro se consulta o povo. E o referendo é uma consulta posterior. Uma vez decidido e definido o ato, consulta-se de modo ou em momento seguinte aquele ato que já foi tomado. Por isso, consulta posterior. A gente vai colocar essa imagem que eu acho que consegue visualizar bem. De fato, compete, diz o artigo 49, inciso 15 da Constituição, ao Congresso Nacional convocar plebiscito e autorizar referendo. Veja, você está lendo o 49, inciso 15. Se não está, abra a Constituição, meu amigo, abra a Constituição. Aliás, a leitura do nosso esquematizado tem que ser com a Constituição nas mãos. Abra a Constituição, vai no artigo 49, leia o inciso 15. É competência exclusiva do Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Convocar plebiscito e autorizar o referendo.
essas expressões, convocar o plebiscito e autorizar o referendo, elas sinalizam a distinção do conceito. Convoca para uma consulta prévia o plebiscito e depois de tomado o ato, leva-se a referendo, autoriza-se um referendo no momento seguinte. Quem é que convoca plebiscito e autoriza referendo? Aliás, esse assunto é aprofundado no capítulo 17. O Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo. É como o Congresso Nacional atua nessa matéria. Agora vejam, o que é que falta já sinalizar? Que o outro modo de exercício deste poder, cujo titular é o povo, de forma direta, é a iniciativa popular. A gente vai estudar esse assunto no capítulo 9, como já disse, em processo legislativo, mas eu já lembro o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Estou com ele em mãos aqui, com a nossa Constituição em mãos, e diz que esta iniciativa popular, ela se implementa mediante um encaminhamento de projeto de lei por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. E em cada estado com não menos do que 0,3% dos eleitores daquele estado. Então você tem um quórum mínimo, né? 1% do eleitorado nacional, distribuído esse número por pelo menos 5 estados. E em cada estado com não menos do que 0,3% dos eleitores naquele estado. Onde é que está isso? Leia o artigo 61, parágrafo 2º. Isto é para lei federal. E o encaminhamento se dá para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. As leis estaduais e distritais têm a regra nas suas constituições estaduais. E as leis municipais têm um pequeno detalhe que eu já chamo a atenção aqui. O detalhe é que o quórum de lei municipal é de pelo menos 5% do eleitorado do município. Então você já fica com essas informações que serão aprofundadas aí em momentos seguintes. Tudo bem? Tudo certo aqui? Então, gente, eu acho que este assunto se mostra bastante importante, a participação popular se mostra bastante importante num contexto político e social que vivemos, a pressão da sociedade sobre os parlamentos se mostra extremamente relevante, é algo que eu tenho sentido como sendo determinante em algumas decisões políticas. Existem momentos em que o parlamento ele recua diante da pressão social extremamente forte em relação àquela matéria. Então, há um assunto que a gente estuda no livro, no capítulo 2º, que me parece bastante relevante aqui, que é aquilo que chamei aqui de Crowdsourced Constitution, que é o legado da experiência pioneira da Islândia. Isso está lá no capítulo 2, a experiência da Islândia. O que se mostrou ali? Se mostrou bastante interessante a participação popular para a elaboração de um draft, que é um esboço de Constituição. Professor, lá a experiência da Islândia, ela é outra realidade, porque lá praticamente 97% da população tem acesso à internet. Sim, mas é algo que a gente tem que já iniciar a conversa, porque temos percebido sim que a pressão popular tem sido determinante na atuação parlamentar. E poucos sabem, mas nesta parte do livro eu comento uma parte tanto do site da Câmara como do Senado, que eles chamam de e-cidadania,
que permite o cidadão entrar e se manifestar sobre o projeto de lei. Veja, o projeto de lei inicialmente encaminhado sobre abuso de autoridade sofreu uma pressão tamanha em relação à criminalização, o chamado crime de hermenêutica, que eles tiveram que recuar. O parlamento recuou, a pressão foi muito forte. O que eu quero mostrar com isso é que a sociedade tem que estar atenta ao que os representantes estão fazendo. Muito embora se fale de modo indireto pelos representantes, mas sob a supervisão da sociedade. Todo o poder emana do povo. Essa é a noção, o titular do poder é o povo. Que fique claro esta noção aí para a nossa sociedade. Amigos, acho que esse era o assunto que a gente tinha que trazer, o comentário que a gente tinha que trazer nessa parte da matéria. Espero que os seus estudos estejam caminhando. Eu estou sempre à disposição de vocês aí nas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato. Então continue firme aí e estamos juntos. Valeu.